Olá, pessoas. Vamos ajustando para daqui a pouquinho começar a nossa live de hoje, a nossa live de quinta. Esperar dar o horário. Esperar o pessoal chegar. Vamos ajustando a iluminação. Aqui é mais escurinho onde eu tô. Hoje eu tô no cantinho do home office. E o cantinho do home office é mais escurinho. Então, deixa eu ver se vocês conseguem me enxergar direitinho. O assunto hoje vai ser muito legal. Vai falar sobre o relacionamento entre mães e filhas. Tô bem ansiosa. A Diva me falou que essa live, né, que esse assunto, essa temática de relacionamento entre mães e filhas começa desde o útero. Eu tô super curiosa. Peço já desculpa para vocês, que acho que vamos ter participação especial do Dino e do Theo, porque eles estão, bom, quem viu meus stories já devem ter visto, eles estão bem, né, agitados. Acho que não vou ter que adaptar na minha rotina um passeio com eles. Então, eu já vi ali a Sandrinha, tudo bom, Sandrinha? A Camila, a Fabi, Tainá, que tá chegando, seja bem-vinda. É muito bom ter a participação de vocês aqui, né? Sejam bem-vindas aqui no nosso cantinho, né? Nesse nosso momento. Vamos esperar que logo a Diva chega, tá quase no nosso horário, para bater esse papo com a gente. Espero que vocês estejam tão ansiosas quanto eu. Carol chegando também, né? Super curiosa. Vamos aqui, vamos fazer o convite. Isso. Oi, Oi, Eva, tudo bom? tudo bem? Seja bem-vinda Como é que está? ao nosso cantinho. Muito obrigada, muito obrigada. Estou Né? bem, Está bem? tudo bem. Está muito bonita. Ai, obrigada. Até agora há pouco eu tava de pijama, mas como ia ter a tua visita, eu resolvi me arrumar um pouquinho. Pois é, né? E eu passei o dia inteiro trabalhando, estou aqui com a cara desse jeito. Não, É o que se tem para oferecer, né? não, Tudo bem. passou o dia bem, não tá transmitindo cansaço, não. Não, cansaço não. Cansaço eu não canso. Mas a gente corre um pouquinho. Né? Mas não faz mal, faz parte da minha vida. Eu gosto disso. Ai, coisa boa. Bom, Uhum. eu já ia começar dizendo, eu Mas conheci, são 7 horas? O pessoal já está o entrando? pessoal já tá entrando. Eu conheci a Uhum. Diva, que pra mim é a Didi, vai ficar sempre como Didi, porque eu conheci a Diva Ai, mas maravilha. num chá de É o nome que princesa. é o nome que eu mais adoro. Mais adoro é esse Didi. Né? Tenho paixão por esse apelido, viu? E aí, Então eu tenho maior. e te conheci num chá Adoro ser de chamada de princesa, né, Didi. Didi? É? Já conheceu o Didi, paciência, né? O que eu vou fazer? E tomamos Ó, Didi, certeza. Didi linda. Como é que botou aquele ali? Então, assim, Didi, eu quero que tu te apresente pro pessoal, conte um pouquinho de ti, Também, né? conta Tu sim. faz além de ser a Didi, né? Que é a Didi querida Hã? de todo mundo. O que que tu faz além de ser a Didi querida de todo mundo, né? Que tem esse jeito acolhedor, né? Conta um pouquinho de ti da Didi pra nós. Então tá. A Didi começou a vida profissional dela como professora, né? Enquanto eu fiz o curso superior de psicologia. E depois de uns tempos, eu trabalhei, fiz um estágio numa clínica e depois eu criei o meu centro de terapia. Né? Então, o Centro Terapêutico Vivida é um centro criado por mim em 95, né? Eu tinha 2 anos, viu? Isso aí! Começou muito É isso nova. aí, né?
Comecei muito nova, né? E fundei esse centro com o objetivo de trabalhar mais numa linha cognitiva comportamental, né? Que me dava o direito de trabalhar com casais, com família, e é o que eu o que eu gosto de trabalhar, né? Eu trabalho também com adultos, trabalhos com dependentes químicos, tudo isso. Mas realmente o que nós nos propomos é fazer um grande trabalho com a família e com casais, né? Já fiz vários trabalhos, né? Trabalhei muitos anos. Esse ano, em maio, eu pedi demissão, né? De trabalhar numa escola que se chama Dinâmica Energética do Psiquismo, em São Paulo. Até pela pandemia também a escola fechou, então ficou mais complicado da gente, né, trabalhar. E nós temos um grupo de estudos, onde nós buscamos pesquisas em todo o mundo, né? E temos um grupo de psicólogos, um grupo heterogêneo, né? Também psicólogo, fisioterapeuta, empresário, né? Para estudarmos o comportamento humano. Então, a minha vida é assim, né? Levantar às 5h30 da manhã, levanta às 5h30 da manhã, às 6:50 eu estou indo para o consultório e saio às 8 da noite. Né? Trabalho o dia todo com a maior alegria, maior prazer e, honestamente, sem cansar. Né? É a tua paixão. Aí é que a gente vê, é a minha paixão. Né? Além das crianças, que são em primeiro lugar, né? A minha paixão é o meu trabalho. Realmente eu sou apaixonada pelo que eu faço, estudo muito, continuo sempre estudando, porque a gente vai ficando um pouco mais velha, né? E tem que ir buscando, se atualizando. Atualmente eu faço um curso de medicina quântica, né? Para se aperfeiçoar um pouquinho mais. E hoje eu estou aqui para falar com você sobre a relação da mãe com a filha mulher. Né? Especificamente sobre isso, é o que mais ou menos a gente conversou, né, querida? Sim, eu fiquei super curiosa que tu me falou que essa relação começa desde o útero, né? Com certeza, começa desde o útero, né? Então, quero que as pessoas que estão me ouvindo entendam o seguinte, eu vou transmitir o que a psicologia diz, o que a ciência diz. Separem a Didi. Né? Separem a diva. Não é coisa minha. Eu não vou transmitir algo que eu imagino, nem, né? É baseado em pesquisa, é baseado em estudo, é baseado num trabalho científico. E lá, desde Freud já, né? O Freud já deu uma contribuição, apesar dele não ter entrado no inconsciente, ele só descobriu que existia o inconsciente, mas ele deu uma contribuição muito boa para essa questão da relação da mãe com o feto. E o que isso pode acontecer, né? Perfeito. Então, assim, não sei se as mãezinhas vão gostar muito do que eu digo, do que eu vou dizer, mas eu vou poder dizer, né? Sim, e esse assunto, querida... Hoje é o dia da psicóloga. Sim, parabéns, Didi. Não podia ter sido muito obrigada, melhor, né? Para nossa live no dia da psicóloga com uma psicóloga. Presente para mim. E eu quero aqui, ó, meninas, a Diva vai falar sobre um estudo, sobre algo, como ela disse, assim, algo científico, mas está aberto a perguntas. Se ela tiver as informações, os dados, perguntem que ela vai responder, tá? Vamos deixar dinâmico aqui, vamos aproveitar a Didi o máximo que a gente puder. Continua, Didi. Assim, desculpa, pode me interromper. Atrapalhar. Tá. Pode interromper a qualquer momento, porque isso que é importante. O que não ficar esclarecido, né, me pergunte, porque eu posso responder. Isso ajuda também, porque a minha preocupação sempre nas lives é isso. Eu trago até um roteirinho aqui na minha frente, escrito, porque eu tenho preocupação em não dizer tudo que a gente pode dizer. Às vezes ficar coisas, né? Porque é um período muito curto. Para a gente poder dizer tudo de um estudo, por exemplo, essa pesquisa tem 20 anos de pesquisa. Muita coisa. Se alguém se interessar, né, em procurar esse livro e quiser ler alguma psicopedagoga, ou vocês mesmo como mães, né, A Vida Secreta dos Bebês na Idade Intrauterina, é o nome do livro, que é o resultado de uma pesquisa de 20 anos que fizeram. Tá? Então, assim, vamos começar assim. Vamos lá. Quando uma mãe
está grávida de uma filha mulher, mesmo que ela, hoje nós temos ecografia e descobrimos com antecedência, mesmo que ela não saiba o sexo, mas os inconscientes da mãe e do bebê se identificam como sendo do mesmo sexo. Tá? Esse é o ponto principal. Como é do mesmo sexo, o que acontece? Não se estabelece uma relação, uma nutrição afetiva dessa mãe com essa filha mulher. Acontece a nutrição sanguínea, alimentar, respiratória, tudo isso. Mas uma nutrição afetiva não se estabelece porque são do mesmo sexo. Interessante isso, né? Muito, muito. Então, a partir daí, né? A partir daí é que surgem todos os problemas. Essa relação vai se minimizar a partir do nascimento. Quando a mãe vai dar a mama para o filho, ou mamadeira, seja o que for, né? O tipo de nutrição que essa mãe vai dar para esse filho, aí acontece a relação afetiva. Mas dentro do útero não acontece. Por isso que nós temos as anoréxicas em função disso. Vocês já viram algum homem anoréxico? É muito difícil. Acho que nunca vi. Não existe. Não existe. A literatura fala, mas não existe, a gente não tem conhecimento de um homem anoréxico. Por causa disso. Né? A anoréxica é uma mulher para ela mesma. Porque para todo mundo ela acha que ela está gorda, né? E na realidade ela está macérrima às vezes e está sempre se achando gorda. Ela tem uma imagem de que ela é gorda. Mas falta essa autonutrição. Ela não se autonutre afetivamente. Tá? Então, é por isso que existe as anoréxicas, né? E outra coisa, os homens costumam dizer para nós o seguinte, né, querida? Assim, as mulheres são sempre insatisfeitas. Eles têm razão. Eles têm razão. Por quê? Porque se tem cabelo liso como o meu, eu faço piricó para ficar crespo, porque eu quero meus cabelos crespos, né? Se a gente tem cabelo crespo, a gente vai alisar. Se a gente está mais gordinha, a gente quer fazer lipo, a gente quer fazer não sei o quê. Então, nós estamos eternamente insatisfeitas com aquilo que a gente é. Verdade. É muito difícil, né? Uma mulher dizer assim, poxa, eu estou mais gordinha, eu estou mais magra, e eu estou feliz, eu estou satisfeita comigo. Não conheço. É muito difícil. Não se conhece isso, né? E aonde está a causa disso? A causa disso está na idade intrauterina. Quando essa relação de nutrição afetiva não se estabelece. E não tem como fazer diferente. Isso é algo químico. Não tem. Né? E tem coisas mais sérias químicas, né? Tem até assim, se essa mãe não se sente apoiada pelo marido, mas isso em qualquer tipo de gestação, tanto masculino quanto feminino. Se essa mãe não se sente apoiada pelo marido, está com medo, está passando por uma situação muito difícil, o que acontece? Né? Naturalmente, ela expele um tipo de hormônio. E essa criança recebe essa carga de hormônio, e o que vai acontecer? Esse hormônio pode prejudicar até a vida sexual dessa criança. Sim. Né? Então, assim, esse estudo que a gente fez, nós colocamos no Facebook, no blog, em 10 capítulos. E no primeiro capítulo, eu fiz questão de encerrar o capítulo dizendo assim, vamos devolver ao homem o direito de participar das gestações. Né? Porque até mesmo nós, por cultura, a gente acha que o homem não precisa participar. Isso é coisa da mulher. Né? Até muito pouco tempo atrás, os homens diziam, essa mulher nunca me deu um filho homem. Tu deve ter ouvido da tua avó, da tua mãe, né? Isso, né? Não me deu um filho homem. Agora, de uns 20 anos para cá, a gente sabe que quem determina o sexo é o homem. E quantas mulheres sofreram, inclusive, ameaça de matarem as crianças, né? Quando não
não nascia um filho homem, o primeiro filho. Sim. Né? Então, nós passamos por tudo isso historicamente. Tá? Então, se esse pai é informado, mas o que acontece, querida? Obstetra não sabe disso, ou se sabe, não orienta. Uhum. A pediatra não orienta também. Então, se esse pai é orientado o quanto ele deve participar do nascimento dessa filha, o quanto ele deve, né, fazer essa parte do masculino para essa filha, que é o contraponto, né, é o masculino e o feminino, se esse pai é orientado, essa criança não vai ter problema nenhum, essa mulher não vai ter problema nenhum. E até a mãe, né, Diva? Porque eu lembro que quando eu tive grávida da minha filha, eu achava muito estranho o pai dela, né, que a gente agora é separado, mas o pai dela querer participar tanto da minha gestação. Eu pensava assim, tá, mas sou eu que tô grávida, ele participa quando nascer. Eu tinha muito isso. É. Eu tive Não, e por que, que ter isso pra mim e absorver e entender que ele fazia parte daquele momento também, né? Porque eu queria jogar de lado, né? Hoje até, alguns homens que sabem, a maioria está buscando, inclusive, terapia, né, para engravidarem, eles dizem, nós estamos grávidos. Eu acho tão bonito, tão bom ouvir isso, né? Nós estamos grávidos, né? Diz, Diva, nós estamos grávidos. Mas isso, inclusive, a mulher. A mulher mesmo não permitia a participação do homem. Como isso fosse uma coisa única e exclusivamente da mulher. E isso, querida, também tem uma explicação histórica. Eu me senti invadida. Tem uma explicação histórica pelo seguinte, né? Hoje nós temos as pessoas, uma grande parte das pessoas não entram numa igreja para fazer um casamento, né? Não fazem, vão só no cartório, ou simplesmente fazem um casamento de dizer, nós somos casados, vamos morar juntos, vamos ter nossa família, né? O tipo de família modificou a cultura, mas ainda existe, num campo quântico, essa ideia de que a mulher pertence ao pai. Né? Tu não é a fulana, tu é a filha do fulano. Né? Quando a gente casa, a gente é a mulher do fulano. A gente é a esposa do fulano. Quer dizer, a minha identidade como mulher quase que desaparecia. Né? Então, quando se tem um filho, né? Quando a gente tem um filho, é o único momento em que a mulher tem algo dela. Né? E aí começam muitos problemas de mães doentes, porque esse é meu. Eu gerei, é meu. E aí a gente muitas vezes não deixa o marido participar, o homem participar, porque esse filho é meu. Né? Porque é a primeira vez que a gente tem algo nosso. Nós pertencemos, o pai entra na igreja e entrega a filha para outro homem. Né? Entrega para outro homem. Então, tu não pode viver, tu tem que sair da minha mão e ir para a mão de outro homem. Então, a gente nunca há identidade. Eu, quando descobri isso, me rebelei e mudei minha carteira de identidade, a minha assinatura é só Diva. Eu não sou de ninguém. Né? Ninguém sabe por que a minha assinatura é isso. A minha família vai ficar sabendo hoje. Né? Porque, mas adorei isso. Né? Eu sou dona de mim mesma. O que é isso, né? Ninguém é meu dono. Mas, assim, né? Isso é muito sério. Porque realmente é isso. E aí entram as mães possessivas, as mães controladoras, as mães perversas, né? As mães superprotetoras, que sobre o signo, né, de dizer que eu sou uma mãe maravilhosa, eu sou superprotetora, na realidade, essa mãe superprotetora tem culpa por não gostar do filho. Eu tive na minha história profissional uma mulher que teve a coragem de dizer que não gostava da filha. Uma. Ela, depois de 2 meses do nascimento da filha, ela chegou no consultório e disse assim para mim, Diva, alguém na vida chegou para ti e disse que não gosta da filha que nasceu? Eu disse, não. Ou ninguém tem a coragem de dizer.
Ela disse, pois é, eu lutei, lutei, lutei para ter um filho e agora não sinto nada pela minha filha. Ai, Mas isso é possível, querida, sim. né? Agora, se a gente assume o que nós sentimos, né? E muitas mães não têm essa afinidade com a filha, e aí sentem culpa. Sim. Sentem culpa. E aí, se ela sente culpa, ela se torna super protetora para compensar. Né? Como assim, olha como eu sou uma mãe maravilhosa, como eu cuido, como eu faço, mas na realidade é por culpa, porque ela não consegue acessar a amorosidade que ela acha que a mãe deve ter pela filha. Muito. Né? Uhum. Então, tu vês assim, né? Tudo começa lá na idade intrauterina. E essa coisa, e tudo. A mãe se sentir sempre culpada. Porque a mãe sempre culpada. Não sei se isso tem a ver com essa relação de ser mãe de menina ou não. Eu não sei como é que é a mãe de menino, porque eu só tive menina, né? Mas, por exemplo, eu sou separada, eu tenho a guarda compartilhada da minha filha, ela passa uma semana comigo, uma semana com o pai, e eu tô sempre culpada. Sempre com essa relação de culpa. Isso é uma coisa inerente? Como é que é tão bom tu falares isso, sabe por quê? Pelo seguinte, existe 2 tipos de culpa. Né? A culpa real, que é quando realmente, né, a mãe faz alguma coisa, acontece alguma coisa com a criança, um descuido, que a criança caiu, se machucou, alguma coisa, que é uma culpa real, aconteceu mesmo, alguma coisa. Essa criança se machucou, essa criança, né, por falta de cuidado, não prestou atenção, ela teve convulsão. Isso é uma culpa real, realmente teve um fato real. Mas o que acontece mais nesse caso que tu falaste é o seguinte, o que acontece é a culpa sob o ponto de vista do poder, que é outro tipo de culpa. É a mãe se achar com o poder de fazer o filho feliz ou infeliz. Sim. Né? E ninguém tem o poder de fazer ninguém feliz ou infeliz. A pessoa é feliz ou infeliz pela sua bagagem. Né? Então, eu acho que eu tenho que proteger meu filho, que o pai não vai cuidar direito. Esse é o pai dela. E seja como for, às vezes me pergunto assim, digo, mas um pai que não é tão legal, tão carinhoso, ou um pai que tem algum problema, né? Não é melhor se afastar? Digo, não. É preferível ter o pai ruim do que não ter o pai. Né? E eu luto com as mães solteiras quando elas não querem botar o nome do pai. Né? Na certidão. Eu digo, tu não tem esse direito. A criança tem o direito de saber quem é o pai dela. Se depois ela vai querer se relacionar ou não, é outra história. Mas aí é um direito dela de ter na sua certidão o nome do pai. Aqui tem uma perguntinha aqui, ó. A superproteção não pode ser um reflexo da criação, ter sido criado por uma mãe superprotetora e refletir isso? Olha, a superproteção sempre tem a ver com culpa. Mas a tua mãe pode ter tido culpa também. E a gente repete, né? Repete o comportamento da mãe. Tudo aquilo que nós sofremos com a nossa mãe, se a gente não trata, mimosa, com certeza a gente vai repetir com a minha filha. Com os filhos ou só com a filha mulher. Né? Toda a relação da mãe com a filha, mães cruéis, que a gente diz, né? Mães abusadoras, que são as mães que fazem chantagem com os filhos para que eles não saiam de perto, né? Eu tenho um caso seríssimo disso, seríssimo, que ela hoje é uma pessoa que somatiza tudo. Somatiza, ela tem problema de lactose, ela tem problema de estômago, ela tem problema de enxaqueca, ela tem problema de insônia. Nesse momento ela está em licença porque não consegue suportar ficar dentro de casa fazendo trabalho em casa. Por quê? Porque a mãe dela era uma mãe que fazia isso com ela. Se tu demorares para voltar da escola, quando tu chegar em casa eu posso estar morta. Ai, que horror. Sim. Se ela quisesse brincar,
E é bem assim, eu estou dizendo exatamente o que a pessoa me diz. Né? Se ela quiser ir brincar ali com a vizinha, quer sair com as amigas, olha, se tu demorasse, quando tu chegar, pode ser que eu não estou aqui, pode ser que eu já estou morta. Então, isso ela ouviu a vida inteira, tanto que ela saía correndo da sala da escola, desesperada para chegar em casa. Né? Porque sempre, se ela demorasse, ela podia encontrar a mãe morta, então ela seria culpada. E existem muitos que fazem isso com a filha mulher. Sim. Com o filho homem, ela jamais vai fazer isso. Mas com a filha mulher, ela faz. Então, pode vir sim. Pode vir sim. A avó ter tratado a mãe assim, a mãe ter tratado a minha assim, eu estou reproduzindo para minha filha. Em algum momento, a gente precisa entender isso e cortar. Não precisa obrigatoriamente fazer uma terapia. Mas tomar conhecimento disso, que é importantíssimo isso que a gente está falando. Ninguém fala sobre isso. Sim. Tem coisas aqui né? que nunca... É muito delicado isso. Uhum. É muito delicado, né? Deve então, ser assim, se a gente... tu te enxergar nessa situação, né? Tem coisas que tu tá falando que eu enxergo ou em mim ou em pessoas próximas. Mas tu tá no meio de uma situação, também é difícil às vezes tu enxergar isso, né? Até porque se tu enxerga, se tu olha para isso, tu vai ter que te responsabilizar e vai ter que fazer alguma coisa com isso, né? E às vezes então é melhor a gente não enxergar. Uhum. Né? É melhor a gente não enxergar, responsabilizar as outras pessoas, Uhum. né? Sim, do que procurar ajuda. Do que procurar ajuda. Porque às vezes, com o esclarecimento que nós estamos fazendo aqui hoje, muitas pessoas se dão conta e vão dizer, poxa, olha o que eu estou fazendo. Eu estou reproduzindo. Uhum. Né? Sim, é verdade. Então, tem mais alguma pergunta? Não, por enquanto segue. Pode seguir. Eu quero ler um trechinho para vocês, porque todo esse trabalho foi pós-Freud. Uhum. Né? Foi depois de Freud. Mas Freud já nos deu uma contribuição muito importante. Eu escrevi aqui para não esquecer. Freud deu uma contribuição importante à psicologia pré-natal. Né? Quando provou que as emoções e os sentimentos negativos perturbavam a saúde física do indivíduo. Então, muitas pessoas hipocondríacas estão aí, né? E batizou as perturbações decorrentes dessas emoções de doenças psicossomáticas. Então, já Freud atribuiu toda doença psicossomática como sendo um problema de idade intrauterina. Uau! Toda raiva da mãe a criança recebe. Todas as emoções negativas da mãe, a criança recebe. As positivas também. Só que as positivas não vão fazer mal para ela, né? As doenças psicossomáticas, então, estão ligadas ao que a mãe passou na gestação. Sim, a idade intrauterina. Comprovadamente. Né? As anoréxicas também. Muito interessante. Né? Eu já tive alguns problemas que foram diagnosticados como doença psicossomática. Por isso que agora eu fiquei assim, sabe, bem... A gente vai se dando conta, né? Uhum. Vai se dando conta de várias coisas. Muito. Então, assim, é muito, muito interessante isso. Mas é um assunto delicado de falar, porque a maioria das pessoas não aceitam. Sim. É difícil. Né? Tem dificuldade de aceitar. Por isso que eu comecei dizendo, separem a Didi, separem a Diva, porque eu vou fazer um trabalho baseado em pesquisa científica. Uhum. E é o que eu gosto de trabalhar. Eu não gosto do empirismo, eu gosto das coisas comprovadas, né? E não quer dizer, né, Didi, eu acho que por mais que se tenha estudos e que isso ocorra, que não possa ser tratado posteriormente, né? Pelo que eu entendi, tudo isso tem como tratar, desde que a gente tenha esse conhecimento que tu tá trazendo pra gente, que existe isso, existe essa relação e existe essa química, né, que ocorre intrauterina. Então, tem que buscar se
tá sentindo essas coisas, tem que buscar, né? Pelo que eu entendi, é isso. É importante buscar ajuda. Uhum. Porque senão, né? Senão, nós vamos passar isso para a nossa filha, a nossa filha tem isso registrado, vai passar para os filhos dela, e isso vai uma corrente, né? De geração em geração. Porque, querida, isso é a coisa mais certa do mundo. Tudo aquilo que tu passaste com a tua mãe, tu vai reproduzir para tua filha. E é com a filha mulher que tu vai reproduzir. Percebo isso já. Né? Tu vai passar para a filha mulher isso. Então, é muito importante que a gente olhe para isso. Não precisa nem falar para ninguém. Mas assim, poxa, olha, o que está acontecendo comigo? Eu vou cortar isso da minha hereditariedade, né? Sim. E a gente tem, a todo momento, a gente tem exemplo no consultório disso. Né? De como as pessoas reproduzem. Não, tu reproduz E a todo essas mães momento. cruéis que não... Hã? Tu reproduz a todo momento. Tanto aquilo que é bom, quanto aquilo que tu disse que tu jamais ia fazer, tu reproduz. Tu reproduz. Sempre quando eu estou fazendo esse tipo de trabalho, tem uma pessoa que me pergunta assim, Diva, mas a minha mãe, né? A minha mãe ou meu pai eram pessoas maravilhosas, né? Por que eu não posso modelar? Por que eu não posso fazer o que a minha mãe fazia? Pode, não tem problema nenhum, mas nunca vai ser tu. Tu vai ser uma sombra da tua hereditariedade. Uhum. Né? Nunca vai ser tu verdadeiramente. Porque uma coisa que tu disseste ontem, que eu disse que bom, porque eu vou ter chance de falar, que tu falaste na questão da personalidade da sua filha, né, querida? Uhum. Né? Então, assim, uma coisa que eu quero esclarecer também. Ninguém nasce com personalidade igual. Né? A tua filha nasceu com a personalidade dela. Ela pode ter algumas características e modelar o pai, outras coisas, modelar a mãe, né? Ter como modelo, reproduzir um comportamento, que a gente diz modelar, é reproduzir um comportamento. Até pode, mas a personalidade, ela é dela. Uhum. Né? Eu Não falei tem que o personalidade da mãe. difícil já tá ficando parecido com o temperamento difícil que eu tinha na pré-adolescência, adolescência, né? Isso eu percebo. Aí se a gente, né? Se a nossa discussão for até a adolescência, a gente pode ver, né? Aí é um outro período da vida da mulher e da vida do adolescente, né? A adolescência é um período totalmente diferente da infância e da idade adulta. Ela é um tá período especial, né? Mas eu percebo assim algumas características, assim, né? Uhum. Porque às vezes até a criança modela a mãe, né? Modela a mãe porque ela quer agradar a mãe, né? Sim. Eu preciso fazer alguma coisa para agradar essa mãe, eu não estou me sentindo amada, né? Então eu preciso modelar, preciso ter um comportamento semelhante, mas a personalidade, ela começa, querida, para todos que estão ouvindo, né? Estou me dirigindo para ti porque é tu que eu estou vendo, mas de coração eu estou enxergando todo, né? A personalidade, ela se forma a partir do 12º dia de fecundação. Quando não se sabe ainda que está grávida, só um microscópico potentíssimo, né? Pode determinar que houve uma fecundação. Ali começa a formação do ego. E junto com o ego, a personalidade. Ego é a parte consciente nossa. Sim. Quando nós morremos, o que acaba é o ego. Né? É a parte consciente. Deixa eu fazer duas perguntas. Uma que está aqui no chat e outra minha depois. Usar roupas, aquelas tipo mãe e filhas, roupinhas iguais, né? Isso pode gerar alguma confusão? Pode ter algum problema? Pode. Até eu já fiz isso. Né? Eu levei a Sofia para a Bahia e na intenção, assim, de fazer um carinho para a mãe, né?
Sim. Dela, eu sempre que viajei com eles, né? Eu sempre peço de presente de aniversário para eles permitirem que eu saia com as crianças, que eu viaje com as crianças, né? É o presente que eu peço. Então, assim, nós fomos à Bahia e eu disse, o que nós vamos levar para a mamãe? Para ensinar a fazer um carinho, né? Ficar uns dias fora de casa, né? Quando sair com o Samuel, vamos levar presentinho para a mãe, pro pai, coisinhas para eles acostumarem isso, né? De uma delicadeza com a mãe e com o pai. Aí chegamos no aeroporto na Bahia e vimos uma camisetinha muito lindinha, assim, com coisas tipo índio, e eu disse, vamos levar uma para a mamãe e uma para ti igual. Né? Eu fiz isso. Mas é uma coisa que a gente não deve fazer. Uhum. Né? Cada uma tem seu estilo. E ela concordou e adora usar e tudo bem, né? Sim. Mas é essa coisa, né? O sapato igual da mãe. Tem que usar isso porque a mãe gosta. Tem que fazer o cabelo assim porque é o que a mãe quer. Quer dizer, cadê a autonomia emocional dessa mulher? Uhum. Né? Quando é que ela vai ser autônoma? Quando é que ela vai desenvolver a personalidade dela? Né? Se permitir desenvolver naturalmente, se ela está sempre tolhida. Tem que fazer como a mãe quer. Sim. Aí foi tolhido o tempo todo e ainda pela mãe também, né? Foi tolhida pela mãe. A outra pergunta que eu... Só um minutinho aqui que a minha dupla aqui de cachorros estão terríveis. Dino? Desculpa. A outra pergunta que eu vou fazer é a seguinte. A gente estava falando ali sobre talvez imitar a mãe em algumas coisas para chamar atenção. Aí me serviu assim a carapuça por inteiro, né? Porque minha filha já algumas vezes relatou isso, de dizer, não de demonstrar, mas de dizer assim, mãe, ai, por que tu não me dá tanta atenção? Por que tu tá trabalhando tanto? Ainda mais agora, nesse período de pandemia que a gente trabalha na sala de casa, né? Então, tu acha que essa coisa de eu perceber agora ela estar tão parecida comigo pode ser essa questão de dela não é parecida contigo, mas biologicamente ela tem que ser parecida contigo com o pai, né? Sim. Bioquimicamente, anatomicamente, né? Porque ela tem que ser parecida com os pais. Agora, emocionalmente, que nós estamos falando, pode ser sim. Ela emocionalmente... Né? Eu tô sem atenção, eu tô sem carinho, né? Então eu faço alguma coisa para ver se eu agrado essa mãe. Sim. Entendi. Né? E existem também, né, aquelas mulheres que não casam nunca, que ficam em casa, cuidando dos pais do resto da vida. Essas pessoas, o que a gente sabe é que nunca sentiram-se amadas. Sim. Né? Então, eu tenho que ficar ao lado para provar para minha mãe que ela pode gostar de mim. Olha como eu sou importante para ela. Sim. Então, ficam ali, né? Anulam a sua vida para ficar cuidando, porque eu preciso que essa mãe reconheça o quanto eu sou maravilhosa, o quanto eu sou boa, que ela entenda, né, que eu sou uma filha boa, que eu tenho meus valores, né? Então o desastre é muito grande para tudo. Sim, sim, sim. Né? Desastre é muito grande para tudo. E quando a gente briga com Freud, né, e diz, tudo é a mãe, tudo é a mãe, tudo é a mãe. Não é que tudo é a mãe, né, querida? Mas é a mãe que gera. Sim. O pai participa, sim, se o pai não der segurança, não, né? Não, essa mãe vai se sentir insegura e muitos problemas vão acontecer. Eu tive casos também assim, ó. Outra coisa muito, muito complicada é quando a mãe está gerando uma criança, né, não sabe o sexo, e o pai quer porque quer um filho homem. Eu tive um caso, hoje até eu contei isso para um casal. Quer um filho homem. Então, passou o tempo inteiro, né? Tempo inteiro, isso. Aí nasce uma menina. Né? Nasce uma menina. Aí, o que aconteceu? Ela tinha toda a estrutura feminina, mas a psicologia dela era masculina. Sim. Né? Porque ela teve que nascer para agradar esse pai. Essa mãe que queria um menino ao invés de uma menina.
eu considero isso um crime, né? Sim. Eu considero isso um crime, porque ela foi minha paciente. Era uma coisa assim, ela era uma coisa e não era um pensamento masculino, mas ela era feminina, e que tortura para essa pessoa. Sim, ela Não se acha nunca, né? Não se acha nunca. Muito complicado. E a questão Né? que é ainda curiosa que tu falou sobre intrauterina, da questão hormonal. A gente sabe que as emoções, tudo, isso tem muito a ver com os hormônios e tudo mais. Então, isso influencia muito a gestação. É assim, as emoções não têm a ver com hormônio. Uhum. A raiva, a culpa, a tristeza, né? Não tem a ver com hormônio. Mas se a mãe, durante a gestação, ela tiver essas emoções negativas, sentir muito essas emoções negativas, raiva, insegurança, né? Desconfiança que o marido, porque ela está grávida, está procurando outra pessoa, né? Isso o que acontece? Naturalmente ela expele um hormônio. Uhum. Né? Então, assim, naturalmente ela expele um hormônio que vai prejudicar sensivelmente a sexualidade dessa criança. Eu também tive o caso de uma moça que faz 1 ano que nós conseguimos resolver. Uhum. Ela não conseguia, teve 8 anos um namorado e não conseguia que ele penetrasse ela. Que trabalho terapêutico tem que se fazer para isso ser resolvido, né? Sim. Então, é isso. Deixem os maridos participarem da gestação. Né? Deixe eles tomarem conta das filhas mulheres. Sim, sim. Não se sintam donas das suas filhas. É complicado, mas sim, eu já aprendi isso. Sim, sim. Então a gente tem que fazer assim, né, meu amor? Fazer assim, ó. É pro bem da minha filha, para que isso não fique se reproduzindo. Não, eu senti isso, essa necessidade, e sempre deixei muito pela escolha da filha e do pai também, quando a gente se separou, porque os meus pais são separados desde que eu tinha 8 anos. E o meu pai se afastou muito da família. Eu fui voltar a ter contato com ele quando eu tinha 15. E eu senti muita falta, né, dessa relação. Então eu nunca quis que a minha filha tivesse isso, né? Eu acho que tem muito disso que fez muita diferença na minha vida, né? E aí tem uma pergunta aqui no chat da Thaís que tem relação com isso. O que gera no emocional da criança a falta do afeto paterno? A insegurança com o mundo lá fora. A figura da mãe é a psique do ser humano, ela é dividida em 2 partes, né? Que lá no Jung diz ânima e ânimos, né? Mas a parte feminina e masculina. Continua falando. O que é? Só pegar o cachorro aqui. O que vem a partir, né? O que vem a partir da figura materna é a minha relação comigo mesmo, com a minha sabedoria. Isso vem da mãe. Uhum. É o meu contato comigo, é o interno. Tudo da mulher é para dentro, a vagina é para dentro, o pênis é para fora. Né? Tudo isso, até anatomicamente. Né? Então, assim, tudo que é interno, que é o contato com a minha sabedoria, vem através da figura da mãe. Uhum. A figura do pai, na psique do ser humano, é o mundo lá fora, é o externo. Então, são as escolhas afetivas, como ela vai se relacionar com o mundo lá fora. São aquelas pessoas que têm medo de enfrentar o mundo. A insegurança, muito insegura. A insegurança, o medo da vida, do mundo lá fora, né? Então, a figura do pai, a falta da figura do pai, da presença do pai, mas presença, não é corpo. Uhum. Não é o corpo do pai. Isso quando é a participação do pai. Mas e quando o pai não tem interesse na participação? Não tem o quê? Não tem interesse. O pai não tem interesse em participação? Pobre dessa menina. Pobre dessa menina. Como vai ser as escolhas afetivas dela? Como vai ser a relação dela com o trabalho, com lá fora?
vai se submeter muitas vezes, né? Uhum. A homens que abusem. Que abusem, não abusador sexual, estou dizendo, né? Mas homens que abusem dela no casamento. Uhum. Né? Por quê? Porque ela não teve essa força masculina. Eu, por exemplo, eu não tive a força do meu pai. A partir dos 8, 9 anos, eu não tive. Mas eu tive 2 irmãos mais velhos, então eu tive 2 pais. E eu me dividia, né? Um me dava o que eu precisava, eu sentava no colo e ele me dava as coisas que eu precisava materialmente. E o outro me levava para o pai. Né? Então, assim, eu tive 2 pessoas que completaram isso para mim. Eu sou super bem resolvida. Isso pela figura de um tio, de um avô, de um padrasto? Se houver uma identificação, sim. Sim. Até com um avô dedicado, né? Pode sim. Mas essa mulher, essa menina, tem que ter afinidade com esse avô. Sim. Ela tem que fazer uma transferência realmente para a figura paterna. Outro caso que eu me lembrei agora, de uma moça que morreu os pais dela num acidente. E ela ficou com 1 ano e meio sendo criada pelos avós. Ela foi para o consultório para trabalhar, para poder engravidar. Ela não conseguia. Né? Aí a gente descobriu que ela tinha medo que acontecesse com a filha dela, o que aconteceu com ela. Então, só para reforçar, assim, para vocês verem, quanto a idade intrauterina é importante, quanto até o 3 anos de idade, nós decidimos que adulto nós seremos. Não. Deixa, depois lá na adolescência, depois lá eu recupero. Não, querido. Perdeu muito de tempo de fazer. E pensem o seguinte, sempre é tempo da gente retomar. Sempre. Se não fizeram até hoje, comecem a fazer. Esse momento de alerta, né? Fique que esse nosso papo assim, seja todas as possibilidades. De chamar atenção. Né, querida? Nós temos todas as possibilidades. Né? De abrir isso, de olhar para isso, de olhar para o nosso feminino, de ver como é que nós estamos lidando com o nosso feminino. Como é que eu estou lidando com essa mulher? Né? E começar a poder retomar isso. Sempre é possível. Né? Sempre é possível. Buscando ajuda, lendo, buscando terapia. Né? Sim. Mas sempre é possível a gente retomar. Nada é insolúvel, viu, querido? Basta a gente querer. Tem uma outra perguntinha aqui. Qual a idade e a maneira correta de introduzir o assunto sexualidade com uma criança? Sempre que a criança perguntar. Não tem idade certa. Viu? Não tem idade certa. A criança começa a ter curiosidade e a gente não tem que sentar e explicar assim, né? Mas a gente fala a verdade. Fala a verdade. Por exemplo, a Sofia, né? A Sofia um dia disse assim para nós lá, eu não quero ter filhos porque eu não quero cortar minha barriga. Aí o pai dela respondeu, mas a mãe teve 2 filhos, não precisou cortar a barriga. Então ela disse, então sai por um buraquinho aqui que a gente tem? Sai pelo buraquinho. Está respondido. Não precisa entrar, né? Sim. Outra coisa que nós, mães, temos que cuidar é com a sexualidade da nossa filha. Porque a gente começa, as meninas começam a se masturbar muito cedo, muito antes que o menino. Sim. Se tocar, se masturbar, sentir prazer, puxar o clitóris, né? E dizer que é bilau. E a gente tem que levar com a maior naturalidade isso. Sim. A mãe que não consegue lidar com isso é porque ela não tem a sua sexualidade bem resolvida. Então não tem idade. A criança perguntou, responde. Né? Como é que o neném entrou na tua barriga? Papai botou uma sementinha lá dentro e juntou com a semente da mãe e tu foste gerada. Né? Minha filha, tu tá te tocando, tá te masturbando? Tudo bem, isso é muito gostoso, é muito bom, isso é muito prazer,
mas faz quietinha lá no teu quarto. Faz só para ti, isso é só para ti. Uhum. E não deixa ninguém fazer isso contigo. Só você Nessa hora a gente tem que lembrar isso. Não deixa ninguém, tocar teu corpo. né? Nem tia, nem tio, nem ninguém. Sim. Né? Porque a criança Uma coisa começa a que eu acho sentir, a menina começa a sentir muito prazer, né? E o adulto sabe que a menina sente prazer. Uhum. Os abusadores fazem isso. É crime por quê? Né? É crime porque eles sabem onde tocar a criança para ela sentir prazer, porque ela sente. Né? Ela sente prazer. Então, o crime está nisso. Eu sei que ela vai sentir prazer e eu vou fazer. Então, a menina fica inerte. Deixa mesmo. Uhum. Mas o crime está porque ele sabe o que ele está fazendo. E Ela só está sentindo. E a maior questão de culpa, de mulheres que têm culpa, né, de terem permitido. Eu disse, como que tu não ia permitir, querido? Se tu sentia prazer, Uhum. né? Agora, o criminoso é a pessoa adulta que sabe que tu vai sentir prazer e tá fazendo isso contigo, tá te violentando. Verdade. A questão da sexualidade é uma coisa, é uma live à parte, né? Sim. Mas foi muito bom que você viu essa pergunta, porque não tem idade certa. É responder quando a criança pergunta e responder só o que a criança pergunta. Se ela está perguntando alguma coisa, surgiu, ela tem alguma dúvida. Pronto, responde isso, pronto. Uhum. Né? Não precisa sentar, agora eu vou te fazer, vou te ensinar, eu vou te dizer como é que é a vida sexual. Não. À medida que ela vai perguntando, naturalmente a gente vai respondendo aquilo que ela pergunta. Uhum. Com naturalidade. Diva, nós estamos quase chegando no nosso tempo. Ai, que pena. Nosso papo tá muito bom, muito. Eu tenho mais um monte de coisa que eu queria saber e queria, né, conversar. Mas eu quero saber se o pessoal ainda tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta. Vamos aproveitar esse tempo. Seria importante. Para fazer alguma perguntinha para Diva. Mamães, não fiquem bravas comigo. Não, é um assunto que a gente precisa deixar de ser tabu. Precisa demais. A gente precisa entender coisas da onde vem para poder também entender como tratar, como se conhecer, sobre o autoconhecimento, né? É algo que eu tenho falado bastante, o quanto é importante a gente se conhecer, né? Porque se conhecendo a gente consegue melhorar muitas coisas na nossa vida, né? E saber. E não reproduzir, né, querida? Oi? Parar de reproduzir, né, também. Exatamente. Aquilo que tu recebeste, aquilo que aconteceu contigo, não continuar reproduzindo. Exatamente. Libertar nossos filhos, nossas filhas disso, né? Exatamente. E saber, assim, né, que o problema começa na idade intrauterina. Se tu vê que uma menina, uma criança, uma jovem é anoréxica, vai lá, vamos trabalhar desde a idade intrauterina. Vamos chamar essa mãe, vamos conversar. Vamos ver o que aconteceu. Várias coisas para repensar aqui no meu papel como mãe, né? O que eu posso estar reproduzindo. Vai ficar muita reflexão, com certeza. Aqui tá todo mundo elogiando, Diva, elogiando a live, elogiando como é bom te ouvir. Realmente, pessoal, é muito bom ouvir a Diva. A gente poderia ficar horas aqui, né? Eu quero que vocês, assim como a gente está encerrando o nosso tempo, e quem vai ouvir depois gravado, né? Que a gente vai compartilhar, e deixar gravadinho e compartilhar esse vídeo. Que tiver dúvida, que quiser conversar, manda uma mensagem, manda um comentário, pode mandar uma mensagem lá para a Diva também, né? Que com certeza a gente vai encaminhar também para ela, porque esse bate-papo foi muito bom. Muito, muito bom. Tá. E conheçam a Diva. Tá, queridos, a todas eu quero agradecer do fundo do meu coração. É um assunto que eu gosto muito, porque eu tenho muito interesse em que as mulheres se harmonizam, que ocupem seu espaço não como feminismo, e sim como femininas. Uhum. Buscando o seu espaço feminino, usando o seu poder feminino, né? Eu tenho muito interesse. Eu tive um ano passado em que eu passei o ano inteiro fazendo oficinas só de reforço do feminino. Não feminista, jamais. Né? Então,
quero agradecer muito esse convite, agradecer também a Fábio, que partiu dela, né? A ideia, sim. A ideia, né? E muita coisa por dizer aí. Com certeza. Deixa eu te falar que o Marcos deixou aqui um recadinho que eu adorei. Ele botou assim: até eu, como pai, tô adorando essa live. Quem é o Marcos? Marcos, eu não conheço. Marcos. Ah, o sobrenome é complicado, Marcos. Eu não vou poder repetir o sobrenome. Eu acho que foi meu paciente. Ah, já foi há tempo. Eu sei. Coisa mais querida. Um beijo, Marcos. mas sim. Ele botou aqui um sorriso. Foi mesmo. E muito obrigada, Diva. Muito obrigada de coração. Imagina. Eu que agradeço a confiança e o poder dizer isso tudo que a gente tem tanto para dizer, né? Com certeza, quando a gente puder, a gente tem que ter mais, porque tem muito para se falar. E muito bom que a gente não combinou, mas que foi no dia da psicóloga, esse nosso momento. Né? Se eu tivesse me tocado, não tinha sido tão perfeito. Pois é. Então, foi graças a Fábio trocar de data comigo. Exatamente. Graças à mudança da Fábio, deu tudo certo. Isso. Então tá, Diva, muito obrigada. Tá bom, um beijo no coração de todas. Muito obrigada e brigadão pro pessoal que participou. Um beijo, pessoal. Isso. Beijo para todo mundo. Tchau. Tchau.